Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de Química Geral e Experimental, beleza? Como sempre, tá pessoal? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outras correlacionadas, outras disciplinas, tá? Nosso contato tá na descrição, é só nos chamar, tá bom? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí, tá? E vamos lá, pessoal. Como sempre, vou fazer uma leitura inicial. Vamos entender o que está sendo solicitado primeiro na atividade. Vou fazer uma revisão dos conceitos trazidos aqui, para a gente de fato entender esse conteúdo aí, tá? E correlacionar com a prática. Então, primeiro a gente vai contextualizar, beleza? Vou fazer a leitura aqui então, ó. O que ele diz aqui para nós, ó? As soluções estão presentes todos os dias em nosso cotidiano. Como quando preparamos um café, um leite com achocolatado ou quando adicionamos açúcar ou sal a qualquer alimento ou bebida. Na visão da química, essas soluções que preparamos em nossa cozinha podem ser diferenciadas quanto à quantidade de líquido e de sólido misturados e quanto ao aspecto final da solução preparada. Imagine que você trabalha no setor de controle de qualidade de uma indústria que processa óleos vegetais. Durante a produção, a empresa gera efluentes líquidos ácidos, com diferentes resíduos orgânicos. Esses resíduos precisam ser armazenados, tratados e neutralizados corretamente antes do descarte, seguindo normas ambientais rigorosas. Recentemente, o setor de tratamento detectou formações de fases separadas em alguns tanques de resíduos, além de baixo pH em diversas amostras. Para ajudá-lo a propor respostas, você realiza alguns experimentos em laboratório. 1. Para corrigir o baixo pH, pode-se adicionar hidróxido de potássio diluído no processo, o KOH aqui, tá? O OH representa hidróxido, o K é o potássio, beleza? Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de preparo e diluição de soluções, no qual aborda em específico sobre a produção e diluição de uma solução de hidróxido de potássio. Após a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual e responda as questões a seguir. A. Descreva os cálculos utilizados na determinação da massa de hidróxido de potássio a ser pesada para preparar 100 ml de solução de hidróxido de potássio 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro, pessoal, é a nossa concentração. Sempre que ele trazer ali para nós mol por litro, nós estamos falando de concentração, tá? Vocês podem ver que ele cita direto, né? De solução de hidróxido de potássio 0,1 mol por litro. Esse 0,1 representa a nossa concentração, beleza? B. Descreva os cálculos utilizados na determinação da concentração mol por litro da solução final de hidróxido de potássio após a diluição. 2. Alguns resíduos formam fases separadas. Para observar esse fator, você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de ensaio de solubilidade, no qual aborda em específico sobre o comportamento de solutos e solventes em diversas soluções químicas. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual e responda as questões a seguir. A. Preencha a tabela a seguir com os resultados observados, tá? Então nós temos aqui, ó, na primeira coluna, a mistura. Nós vamos ter água e etanol, água e óleo vegetal, água e hexano, água e cloreto de sódio, etanol e hexano, etanol e óleo vegetal, etanol e cloreto de sódio, hexano e óleo vegetal, hexano e cloreto de sódio, tá? Aí nós vamos verificar se as substâncias são miscíveis, já a gente vai entender esse termo aqui também, tá? E aí, sim ou não, beleza?
E é possível observar a formação de duas fases também? Sim ou não, beleza? Isso a gente consegue observar pelo olho, né? Ali no experimento, beleza? B. A molécula de óleo vegetal é apolar e está indicada abaixo. Faça a mesma representação de Lewis para as demais moléculas que foram utilizadas no experimento, indicando o tipo de ligação que acontece entre os átomos e a polaridade final. Então nós temos aqui abaixo uma estrutura de Lewis, beleza? E aí ele pede pra gente, quer dizer, ele pede pra gente fazer a representação de Lewis, tá? A gente vai representar calculando aí a camada de valência, dos elementos e tudo mais. Aí nós vamos indicar o tipo de ligação que acontece entre os átomos e a polaridade final, se é polar ou se é apolar, beleza? Então nós temos aqui cadeia carbônica de óleo vegetal, ligações covalentes entre carbono e hidrogênio, molécula polar, tá? Então um exemplo aqui, né? Nós temos aqui, ele já citou para nós que é do óleo vegetal, que se trata de ligações covalentes. Tem as ligações covalentes, tem as ligações iônicas, tem as ligações metálicas. Nós vamos entender cada uma delas também, tá? E a molécula é apolar. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer para as demais do experimento, tá? A mesma analogia que ele fez aqui, a gente vai fazer para as demais do experimento. A gente vai ver certinho lá. Com os dados obtidos do item B, preencha a tabela a seguir. Qual que é a polaridade? É apolar? É polar? A gente vai dizer para cada uma delas, tá? Para cada uma das misturas que eu já havia lido ali, tá? Então, para contextualizar melhor aqui para nós, pessoal, é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter o seguinte, ó. O que são soluções, tá, pessoal? A gente vai trabalhar aqui com algumas soluções, tá? Soluções são misturas homogêneas, tá? Ou seja, quando as substâncias misturadas se distribuem de forma uniforme, tá? Então imagine, por exemplo, que você está fazendo um suco de limão, o limão e a água eles formam uma solução, porque quando você mistura os componentes, o ácido limão e a água eles ficam igualmente espalhados, diferente do óleo e da água, entendeu? As soluções elas podem ser líquidas ou sólidas, tá? Deixa eu escrever aqui. Soluções podem ser líquidas ou sólidas, tá? Quando, por exemplo, quando preparamos uma bebida, tá? Como um café, estamos fazendo uma solução onde o café, que é sólido, ele se dissolve na água, que é líquido. Então nós temos uma solução, uma mistura homogênea, beleza? As soluções elas também podem ser diluídas ou concentradas. Diluídas ou concentradas, tá? Então a gente vai ver muito esse termo aqui na química, tá? A quantidade de soluto, como o açúcar ou o hidróxido de sódio, tá? Em relação ao solvente. O solvente é como a água ou outros líquidos. Então, no nosso mapa aqui, quem que é o soluto? É o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, beleza? E o solvente seria a água ou outros líquidos. Ele que vai dissolver o sólido, certo? Então, o solvente é a água, o soluto é o sólido. Então, se você colocar mais açúcar no café, ele ficará mais doce e, portanto, mais concentrado, certo? Então, a gente vai fazer a diluição do sólido no solvente e quão mais sólido for inserido, mais concentrado é o líquido. Então, basicamente essa é a ideia, tá? Ele trouxe aqui para nós também o conceito de pH e de neutralização, tá? Sobre o pH, pessoal, deixa eu anotar aqui. Colocando aqui alguns termos só para a gente não esquecer quando for fazer o experimento, tá?
Sobre o pH é uma medida de quão ácida ou básica, alcalina, tá? É uma substância. Então, se a gente tem um pH baixo, é porque ele é menor que 7. Menor que 7, tá? Então, significa que a substância é ácida, como o limão ou o vinagre, como exemplo, tá? Ácida. Beleza? E o pH, ele é alto quando ele é maior que 7. Indica uma substância básica ou alcalina, tá? Vou escrever aqui, ó. Maior que 7. Então, uma solução básica, como por exemplo o sabão ou o hidróxido de potássio que a gente está trabalhando. O hidróxido de potássio é uma base, beleza? E aí, o que a gente vai ver muito aqui é o seguinte: como que a gente vai corrigir se ele tiver com baixo pH, né? Se tiver muito ácido. Então, por exemplo, no experimento a gente vai fazer a neutralização, que é o processo de corrigir o pH de uma substância. Tá? Então a gente vai tornar mais, elevar o pH, né, para deixá-lo mais próximo de 7. O hidróxido de potássio é uma substância básica. Então, se a gente começa a misturar ele com um resíduo ácido, a gente vai neutralizar esse excesso de acidez. Esse é o processo de neutralização, tá? Então, ó, neutralização com KOH, beleza? Então, basicamente o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Só para ilustrar melhor, ó, é o seguinte: imagine que você tem um balde, tá, de água quente, que é o ácido, e você quer esfriar. Então, se você adicionar um pouco de água fria, que seria o nosso hidróxido de potássio, o balde vai gradualmente esfriar e atingir uma temperatura mais agradável, que seria o pH neutro, mais próximo de 7 ou acima de 7. Beleza? Certo. E aí nós temos ali também, pessoal, que é importante a gente colocar aqui, em específico, sobre a diluição de soluções, tá? Diluição de soluções. O que é uma diluição, tá? Diluição, então, é o processo de reduzir a concentração de uma solução, tá? Então, se você tiver uma solução de KOH bem concentrada, você vai adicionar água, que nem eu estava explicando ali, tá? É o processo reverso. Se você coloca mais hidróxido de potássio, vai ficar mais concentrado, vai elevar o pH. Se você coloca mais água, vai diluir mais e vai deixar mais fraco. Então a gente pode adicionar água para torná-la mais fraca, ou seja, diluir, tá? Então, bem simples, bem fácil de entender. O cálculo da diluição, para a gente fazer o cálculo da diluição, pessoal, a gente pode utilizar essa fórmula simples aqui, ó. É o que correlaciona a concentração do primeiro elemento vezes o volume do primeiro elemento tem que ser igual à concentração do segundo elemento vezes o volume do segundo elemento. O que é concentração vezes volume? A gente tem aqui número de mols sobre volume, certo? Vezes volume. Então, corta, sobra número de mols. Ou seja, o número de mols tem que ser igual ao número de mols do outro elemento, tá? Por regra. E a gente faz essa correlação aqui para encontrar os valores seja de volume, de concentração que você queira encontrar da variável, beleza? A gente vai estar utilizando aí. Então, no nosso caso ali do exemplo, se você tem uma solução concentrada de hidróxido de potássio, você quer preparar com uma concentração de 0,1 mol por litro, então a gente vai calcular a massa, em massa, né? O quanto de hidróxido de potássio é necessário para fazer 100 ml dessa solução. A gente vai pegar a tabela periódica lá e calcular certinho, mas isso conforme nós estivermos desenvolvendo os experimentos, tá?
E só para deixar mais claro também aqui sobre a questão dos solutos e solventes. Solutos e solventes, tá, pessoal? Que é o seguinte, o que seriam as misturas e a solubilidade, tá? A solubilidade, ela indica se duas substâncias, que é soluto mais solvente, conseguem se misturar bem ou não. Então, a solubilidade é um índice para nós ali. Se elas formam duas camadas, significa que são imiscíveis, ou seja, não se misturam bem. Então, é aquilo que a gente estava vendo ali na tabelinha, tá? Ó, falei para vocês que ia revisar. Isso aqui, ó. As substâncias são miscíveis? É a mesma coisa de perguntar assim, elas se misturam bem? Né? É isso que a gente vai verificar durante o experimento. Se separarem ali, você conseguir verificar com facilidade, significa que não, tá? Por exemplo, é só a gente apontar aqui na tabela, tá? Então é basicamente isso. Por exemplo, a mistura de água mais óleo vegetal, tá? A gente vai ter que ver ali que elas vão formar duas fases, porque o óleo, a gente entra nos conceitos mais a fundo aí. O óleo é uma substância apolar e a água é polar. Isso a gente vai entender melhor também como é que funciona depois. Então, eles não se misturam, então não são miscíveis, beleza? A água e o cloreto de sódio, o sal, né? O sal ele se dissolve na água porque ambos são polos opostos, tá? Então, fazendo com que as moléculas de água elas absorvam, né? Abracem as moléculas de sal, quebrando-os em íons, tá? Isso a gente vai entender melhor de acordo com os tipos de ligações químicas. Então é basicamente isso, tá? As misturas e a solubilidade ocorrem em solutos e solventes. A gente calcula elas, identifica a olho nu, né? Através da separação de fases ali entre os elementos. Beleza? Polos e ligação entre as moléculas, tá? O último conceito que eu quero trazer aqui para vocês, a gente vai ver muito isso aqui ali. Polos e ligação entre moléculas, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Então, pessoal, nós vamos ouvir muito esse termo, tá? Moléculas polares possuem diferentes cargas, como se fossem ímãs, tá? Como se fossem os ímãs. Enquanto moléculas apolares não possuem diferença de cargas. A gente vai fazer um esquema aí depois, na estrutura de Lewis e tudo mais, tipo aquele diagrama de força livre que a gente vê lá em física, tá? Para ver se as forças se anulam ou não, para identificar se a molécula é polar ou apolar. Então, moléculas com cargas opostas geralmente se atraem e se misturam. Por isso, quando a gente tem uma estrutura polar e uma apolar, elas não se misturam, beleza? Como é o caso da água e do óleo aqui, que a gente tinha visto ali na tabelinha. Então, só para explicar melhor essa questão de polos e ligação entre moléculas, tá? Pense sempre em um ímã. Quando você coloca dois ímãs entre as extremidades opostas, norte e sul, perto um do outro, eles vão se atrair. Da mesma forma, as moléculas polares atraem outras moléculas polares, tá? Então, por isso que elas se dissolvem, se misturam com mais facilidade. Beleza? Então, de modo geral, era isso que eu queria explicar aqui e trazer, tá? Mas entender todos esses termos vai facilitar bastante aí pra gente quando a gente fazer o experimento ali. E só para deixar claro aqui também, que eu lembrei agora, tem a ligação, os tipos de ligações, né? A gente vai ver ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Beleza? Vou fazer um resuminho aqui sobre elas. Que é o seguinte, a ligação iônica
ela ocorre quando há uma transferência de elétrons de um átomo para o outro. Isso geralmente vai ocorrer entre um átomo metálico, que vai perder elétrons, e um átomo não metálico, tá? Que ganha elétrons. Então, a ligação de um elemento metal mais ametal, que é não metálico, que a gente costuma chamar. Beleza? A ligação, então, é basicamente assim: o átomo metálico ele perde elétrons e se torna um íon positivo, que é o cátion. O átomo não metálico ele ganha esses elétrons e se torna um íon negativo, que seria o ânion, tá? Os íons opostos se atraem, formando uma ligação forte entre eles, que vai resultar em uma substância sólida, geralmente com alto ponto de fusão, tá? Essas são as principais características. Então, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, que a gente está vendo aqui, tá? É um exemplo de ligação iônica. Tá? É formado pela ligação iônica entre o sódio, que é o Na, e o cloro, Cl. Tá? O sódio ele perde um elétron e se torna um cátion, enquanto o cloro ele vai ganhar esse elétron e se torna um ânion. Então o Na mais e o Cl menos se atraem devido à força eletrostática, formando a estrutura cristalina que é o sal. Tá? Então é basicamente assim: na ligação iônica, um átomo vai doar o elétron, o outro vai receber. Por isso forma essa ligação, tá? Basicamente é isso. Já na ligação covalente, vai ocorrer um compartilhamento de elétrons. Quando a gente trabalhar com a estrutura de Lewis, a gente vai conseguir ver isso com mais facilidade, tá? Então, na ligação covalente, os átomos eles compartilham elétrons para completar seus pares de elétrons externos, que normalmente tem que formar 8, beleza? Então ela acontece geralmente entre dois átomos não metálicos. Que seria aqui, ó, ametal mais ametal, beleza? Então, como eu disse, né, os átomos compartilham elétrons de maneira que ambos completam suas camadas externas, alcançando uma estrutura mais estável, como por exemplo o gás nobre, tá? Então a gente, nem eu falei, tem que ter os 8 elétrons ali na camada de valência para formar essa estrutura estável. Então a ligação covalente a gente vai ver que ela pode ser simples, dupla ou tripla, dependendo de quantos elétrons são compartilhados, tá? Por exemplo, a molécula de água, tá? H2O, é formada por duas ligações covalentes simples entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio compartilha um elétron com cada átomo de hidrogênio, formando a molécula de água, tá? Então a gente vai ver, eu vou até fazer essa representação aqui. Eu tenho aqui, ó, o hidrogênio tem um elétron, o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, a gente representa assim, ó. Aí o que acontece? Um compartilhamento. Aí se eu somar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Se eu somar agora tem 8. É uma estrutura que forma uma ligação covalente, tá, pessoal? Ocorre um compartilhamento, é diferente do NaCl, tá? Que um doa e o outro recebe. O NaCl ele doa para ficar na camada mais estável, vai doar um elétron só. E o cloro ele vai receber um elétron e completa sua camada de valência. Basicamente essa é a ideia, tá? E isso ocorre nas estruturas mais complexas também. Mas a gente traz essas mais simples aí para a gente conseguir visualizar, beleza? Então a gente vai ter ligação covalente simples, dupla ou tripla. Isso aí a gente vai verificar. E a ligação metálica, que é basicamente a formação de metal mais metal, tá? Que é o nosso terceiro tipo de ligação. Então nessa estrutura que nós temos metal mais metal, beleza? Então a ligação metálica ela ocorre entre
átomos de metais e é diferente das ligações iônicas equivalentes, tá? Nessa ligação, os elétrons de valência, que são os elétrons mais externos, não pertencem a um átomo específico, tá? Mas formam o que a gente chama aí um mar de elétrons, né? Que circulam livremente entre os átomos de metal. Então, os átomos de metal, eles doam seus elétrons de valência para um mar de elétrons compartilhados, tá? Isso vai permitir que os átomos fiquem unidos, mas os elétrons podem se mover livremente. E esse mar de elétrons que a gente chama, né, é o que confere as propriedades como condutividade elétrica e dureza aos metais, tá? Por exemplo, o cobre, o ferro, que são metais que formam ligações metálicas, tá? Então basicamente é isso, tá? Esses conceitos aí já vão nos ajudar bastante ali para entender de fato ali o que existe por trás das reações, né? Das soluções que nós vamos trabalhar nesse experimento. Beleza?